Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre o breve catecismo de Westminster, essas perguntas e respostas tão importantes a respeito da essência da fé cristã que estão registrados nesse que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa amada denominação. Hoje, particularmente, nós vamos trabalhar a pergunta de número 43 e 44. Vamos fazer então a leitura da pergunta 33, 43 e 44. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? E a resposta da pergunta 43 é: o prefácio dos 10 mandamentos é: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A pergunta 44 nos interroga: que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? O prefácio dos 10 mandamentos ensina-nos que nós temos obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o Senhor nosso Deus e Redentor. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que nós, nesse momento, tivéssemos um momento de oração ao nosso Deus, pedindo a Ele que possa, assim, nos abençoar à medida em que estudarmos a palavra de Deus durante essa ocasião. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, que é sem par e sem fim. Obrigado, Senhor, porque acabamos de ler no breve catecismo uma porção daquilo que está registrado na tua palavra, em Êxodo, no capítulo 20. E, ó Deus, nesse texto nós testemunhamos a respeito do teu amor e da tua graça que foi revelada ao curso da história, à medida em que o Senhor agiu em favor do seu povo. Rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Senhor, sermos edificados à medida em que estudamos, ó Deus, esse ponto tão importante da tua palavra, que é tão bem esboçado, ó Deus, aqui no breve catecismo de Westminster. Dá-nos essa graça para que possamos, ó Deus, ser cada vez mais edificados e consagrados a ti. É assim que nós te pedimos e desde já te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, desde a semana passada nós temos estudado aqui os 10 mandamentos, aquilo que o nosso breve catecismo chama de a lei moral. Mas antes de adentrarmos aos mandamentos em específico, cada um por sua própria vez, eu creio que é importante nós estudarmos, como o nosso breve catecismo faz, o prólogo, a introdução a esses 10 mandamentos. Antes de pronunciar os 10 mandamentos, o livro de Êxodo, no capítulo 20, nos diz que Deus fez um brevíssimo resumo dos motivos pelos quais os crentes do Antigo Testamento tinham que guardar os seus mandamentos. A pergunta é: por que os crentes do Antigo Testamento deveriam guardar aquelas 10 ordens que Deus estava ordenando a eles? Simplesmente pelo fato do Senhor ser Deus? Aqui nós encontramos duas razões pelas quais Deus ele ordenou para que o povo de Israel guardasse aqueles mandamentos. Não, ele não simplesmente disse que eles deveriam guardar porque ele era Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas ele também aqui disse duas razões que o povo de Israel deveria guardar esses 10 mandamentos. Em primeiro lugar, o texto de Êxodo diz que Deus ele lembrou aos crentes do Antigo Testamento
que ele era o Deus particular deles. Note que o texto diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus. Sim, o mesmo Deus que havia firmado uma aliança com os patriarcas, com Abraão, com Isaac e com Jacó, continuava sendo o Deus deles, o Deus dos crentes que haviam sido libertados do Egito e estavam sendo levados agora para a terra prometida. E o interessante aqui, irmãos, é que quando Deus ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, quando ele diz, eu sou o Senhor, essa palavra Senhor aí é o nome pessoal de Deus. Aquele que, na transliteração para português, muitas pessoas chamam de Jeová. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu sou o Senhor teu Deus, ele está querendo dizer assim, eu sou o Senhor, o Deus supremo, o Deus autoexistente, o grande eu sou, o eterno, imutável Deus que se comprometeu com Abraão, com Isaac e com Jacó e que fez uma promessa inquebrável de sua aliança para com eles. E aí, meus irmãos, nós lembramos daquilo que a Bíblia fala a respeito de como essa aliança se deu. A Bíblia diz que Deus, ele chamou Abraão, que vivia na Mesopotâmia, para ser pai de uma grande nação, que seria o meio pelo qual Deus ele efetuaria seu plano salvífico. Isso está lá registrado em Gênesis, no capítulo 12, versículo de número 3, que diz assim: Deus diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através da descendência de Abraão, Deus estava se comprometendo a abençoar todas as famílias da terra, salvando pessoas de vários povos, de várias nações, espalhadas por toda a parte da terra. E aqui, então, Deus está lembrando para o seu povo, para a igreja do Antigo Testamento, que eles deveriam guardar o mandamento do Senhor para com eles e para com suas descendências, pelo fato de que o Senhor era o Deus da aliança, que estava num relacionamento especial com aquele povo. E então, séculos depois daquilo que Deus havia dito a Abraão, então o povo de Israel estava lá no Egito. Ele estava preso, estava cativo. E aí então Deus agiu salvadoramente, de tal modo que agora Deus dá o segundo motivo pelo qual o povo do Antigo Testamento, a igreja de Deus da Antiga Aliança deveria guardar esses 10 mandamentos. Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o primeiro motivo qual era? O primeiro motivo pelo qual o povo deveria guardar os mandamentos do Senhor era o fato de que Deus era um Deus de aliança, e em segundo lugar, que esse Deus era também um Deus redentor, foi um Deus que salvou eles e os redimiu da escravidão do Egito. Como foi que isso aconteceu? Em primeiro lugar, a Bíblia fala que Deus ele enviou 10 pragas contra os egípcios. Isso foi um ato assim extremamente poderoso, porque momentaneamente, irmãos, Deus inverteu a ordem da criação. Ele fez com que a criação que estava em uma ordem, que havia uma regularidade, ela se transformasse momentaneamente em um caos. E para então depois ele trazer a ordem novamente. Deus que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, dentro de uma ordem, dentro de um propósito. Deus, ao final dos dias da criação, ele viu tudo aquilo que havia feito e ele disse que era bom, ou seja, que tudo funcionava muito bem. Ele tirou essa ordem momentaneamente da criação com um propósito muito específico. Ele tinha um propósito especial.
Se nós percebermos bem, cada uma daquelas 10 pragas que Deus havia enviado e lançado contra o Egito, eram, de alguma maneira, ligadas à religião dos egípcios. Quando cada uma daquelas pragas assolava o Egito, Deus estava, em outras palavras, provando que ele era superior, que ele era mais poderoso do que os deuses do Egito. E nós percebemos isso claramente a partir da repetição da expressão que tem lá no livro de Êxodo, né? Para que saibam que o Senhor é Deus. Isso tem no capítulo 6, versículo 7. Isso tem no capítulo 7, versículo 5, versículo 17 também. Isso tem no capítulo 8, versículo 22, capítulo 10, versículo 2, capítulo 14, versículo 4, 18. Por várias vezes, quando Deus mandava pragas, e aí Deus dizia assim, para que eles saibam que o Senhor é Deus. Pois bem, depois que Deus enviou e lançou aquelas 10 pragas sobre o Egito, a Bíblia diz ainda que Deus, ele abriu o Mar Vermelho para que o seu povo, a igreja do Antigo Testamento, passasse a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Ao passo que os egípcios, a Bíblia diz que eles foram devorados pelas águas. Deus salvou, portanto, os israelitas com o seu braço poderoso da maior e também daquela que era a mais poderosa nação daquele tempo. A grande superpotência daquela época, ela foi derrotada pelas mãos do Senhor. E o povo de Israel, consequentemente, foi libertado. Então, via de regra, irmãos, eram essas as duas razões pelas quais o povo de Israel tinha a obrigação de obedecer à lei de Deus. Então, Deus, ele não chegou para o povo de Israel e simplesmente, olha, guardem esses mandamentos, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e estou ordenando que vocês, que são inferiores a mim, guardem esses mandamentos. Deus poderia ter dito isso, mas Deus não disse. Eu quero chamar a sua atenção justamente pelo fato de que a lei de Deus, ela foi dada por uma questão de amor. A observância da lei de Deus, ela era baseada, portanto, naquilo que era o reconhecimento do povo de Deus, a partir daquilo que Deus fez e daquilo que Deus representava para aquele povo. Deus havia libertado o povo de Israel da escravidão, do jugo do inimigo, e Deus também havia, portanto, entrado numa relação especial e de aliança para com aquele povo. Essas eram as duas razões, eram razões amorosas pelas quais o povo de Israel deveria, portanto, guardar esses 10 mandamentos. Eu quero também chamar a sua atenção para o fato de que essa observância da lei de Deus não salvou o povo de Israel. A ordem dos eventos narrados na Bíblia demonstra claramente que a lei ela deveria ser observada por um povo que já era salvo. Deus nunca deu a lei nem para nós, nem para o povo do Antigo Testamento, originalmente, com o propósito de nos salvar. Não, o povo já era salvo naquela época, salvo do Egito, que representava os poderes hostis das trevas, o reino de Satanás. E também hoje nós, irmãos, nós somos já salvos e por isso recebemos a lei para ser observada. A lei, ela não foi dada para salvar o povo de Israel. A ordem dos eventos narrados na Bíblia demonstra claramente que a lei foi dada para ser observada por um povo que já era salvo. Deus disse assim para os israelitas: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, Deus estava dizendo: eu sou o Deus que salvou vocês do império das trevas. Os 10 mandamentos, portanto, meus irmãos,
eles não são um meio do povo de Israel no Antigo Testamento, nem a igreja nos dias de hoje, de alcançar a salvação por meio das obras. Uma vez que o povo do Antigo Testamento, e nós também nos dias de hoje, já recebemos a salvação, já recebemos a libertação do nosso Egito, por meio da graça de Deus. Nós já somos salvos dos nossos pecados e nós somos salvos, portanto, para obedecer à lei. E não obedecemos à lei para sermos salvos. Isso a gente tem que entender muito bem, a fim de que a gente não crie dificuldades de ordem doutrinária. Assim como nós, nos dias de hoje, os crentes do Antigo Testamento, eles não obedeciam à lei para serem salvos. Eles obedeciam à lei porque eles já eram salvos. Tome, por exemplo, observe bem o texto de Deuteronômio, no capítulo 6. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 20, até o versículo 25. Aqui, Moisés ele fala para os israelitas uma situação hipotética. Certamente essa situação iria se repetir várias e várias vezes no meio do povo de Israel ao longo das gerações. E aqui Moisés ele ensina como é que os israelitas eles deveriam proceder quando essa situação ocorresse. Veja só, versículo 20. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus os ordenou? Ou seja, Moisés está dizendo assim: olha, o que é que vocês vão dizer quando os filhos de vocês perguntarem o que são esses 10 mandamentos? Aí ele responde, versículo 21. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó, éramos escravos no Egito. Porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Você percebeu aqui? O filho ele pergunta para o pai assim: pai, o que a lei significa? Pai, o que é isso tudo? E o pai respondia, em outras palavras, assim: meu filho, isso é o evangelho. Nós éramos escravos e Deus nos libertou. E agora ele está dando estes mandamentos para que nós vivamos bem, para que nós sejamos abençoados, para que nós tenhamos uma vida boa. Ou seja, essa é a maneira pela qual Deus não apenas demonstra a sua salvação para conosco, mas também a maneira pela qual ele demonstra como nós devemos, já salvos, viver uma vida que glorifica a ele e que nos faz bem também. Então perceba, irmãos, que desde o princípio, Deus não deu a lei para a igreja a fim de estabelecer uma relação com a igreja. Não. Ele já tinha essa relação com a igreja. Ele deu essa lei quando essa relação, essa aliança, esse pacto já estava estabelecido. Certo? Então foi com base na aliança que Deus havia firmado com o seu povo, já no Antigo Testamento, e que havia sido demonstrado de uma maneira muito clara à medida em que Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, que ele então deu a lei para a igreja do Antigo Testamento, a fim de que a igreja do Antigo Testamento a obedecesse. Isso é muito importante ser considerado, irmãos, porque muitas pessoas hoje em dia ainda pensam que a lei é o ponto de partida para o relacionamento de Deus para com a igreja.
Isso é um grande engano. A lei de Deus forneceu apenas uma orientação ao povo da aliança sobre a maneira com a qual deveriam viver diante desse Deus da aliança. Quando Deus ele entregou a lei, era como se Deus estivesse dizendo assim ao seu povo: eu amo vocês, eu redimi vocês, eu abençoei vocês, e eu quero continuar abençoando vocês, de tal maneira que vocês devem viver como um povo amado, como um povo redimido, como um povo abençoado, desde que vocês obedeçam à lei que eu estou entregando a vocês. Então, como é que o povo de Israel e como é que nós devemos responder a essa fala de Deus? Nós deveríamos responder assim: Senhor, muito obrigado por esta lei. Nós te amamos, nós somos gratos por o Senhor ter nos salvado da escravidão de Satanás. Nós te agradecemos e nós sabemos que o Senhor é o nosso grande Deus e nós te serviremos de todo o nosso coração, porque o Senhor nos salvou, o Senhor foi gracioso para conosco. E nós queremos, portanto, viver diante de Ti. E vivendo diante de Ti de uma maneira que agrade o Teu nome. Então, esse, portanto, é aquilo que nós podemos dizer que deveria ser a nossa fala diante do amor de Deus demonstrado para conosco, em fazer uma aliança e também em nos salvar. Essas são as duas razões pelas quais nós devemos guardar os 10 mandamentos. Deus, ele é o nosso Deus, nós temos uma relação pactual com ele e ele nos salvou. Então, essas são as duas razões. Ainda hoje algumas perguntas, ainda hoje algumas pessoas elas perguntam: é necessário guardarmos os 10 mandamentos? Eu entendo que sim, irmãos. E o nosso breve catecismo, aí na pergunta de número 44, diz que nós temos como obrigação guardar todos os mandamentos de Deus. Porque, via de regra, irmãos, aquilo que Deus disse à igreja do Antigo Testamento é a mesma coisa que ele diz para a igreja do Novo Testamento. Aquilo que Deus disse para Israel no Antigo Testamento é a mesma coisa que ele diz para nós hoje, em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele diz para mim e para você o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do teu pecado, que te tirei da tua servidão a Satanás. Por isso, ele tem o direito de requerer uma autoridade sobre nós. E do contrário, ele, ao contrário do que muita gente pensa, ele não revogou os 10 mandamentos. Nem eles, nem os apóstolos. Pelo contrário, eles reenfatizaram a necessidade de guardar esses mandamentos. Por exemplo, o primeiro mandamento fala em não termos outros deuses diante dele. Jesus Cristo, ele fez a mesma afirmação quando ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo, ele disse para obedecermos o primeiro mandamento. O segundo mandamento proíbe a idolatria. E o apóstolo João, no Novo Testamento, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso ele disse lá em 1 João capítulo 5. O terceiro mandamento, ele ordena que honremos o nome do Senhor, que é exatamente a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a orar dizendo assim: santificado seja o teu nome. O quarto mandamento diz respeito ao trabalho e a tirarmos um dia de descanso a cada 7. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, seja o que for que viermos a fazer, o Senhor Jesus Cristo, ele diz, por meio do apóstolo Paulo, que nós devemos fazer isso de todo o nosso coração. Mas também nós vemos o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus, no capítulo 12,
dizendo que ele é o Senhor do sábado. E o autor aos Hebreus diz que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então, aquilo que Deus havia ordenado ao seu povo lá no Antigo Testamento, o Novo Testamento reenfatiza. Agora, fazendo uma mudança do dia do sábado para o domingo, o dia do Senhor Jesus, o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O quinto mandamento nos compele a honrar os nossos pais. Este mandamento, ele também é repetido pelo apóstolo Paulo quando diz assim, lá em Efésios no capítulo 6. Filhinhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Em seguida, sem qualquer alteração ao sexto mandamento, Jesus Cristo, ele esclareceu o verdadeiro propósito espiritual desse mandamento quando disse assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão será réu do juízo. Isso ele disse lá em Mateus, no capítulo 21. Então, Jesus Cristo, ele vai dizer a mesma coisa no sexto mandamento. O sétimo mandamento, Jesus Cristo, ele fala a mesma coisa. Ele diz assim, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar em seu coração, já adulterou com ela. Quanto ao oitavo mandamento, o Novo Testamento diz, aquele que não furtava, não furte mais, antes trabalhe. E no que se refere ao nono mandamento, a Escritura diz, não mintais uns contra os outros. Está lá em Colossenses, no capítulo 3. E por fim, no que toca ao décimo mandamento, que proíbe a cobiça, o apóstolo Tiago, ele diz assim, lá na sua epístola, no capítulo 4, versículo 3, diz assim, pedis e não recebais, porque pedis maus, para vos esbanjardes em vossos prazeres, em vossos deleites. Então, irmãos, o que é que nós vimos aqui? De uma forma muito rápida e concisa. Nós vimos que aquilo que o Antigo Testamento Deus ordenou para o seu povo, ele reenfatiza no Novo Testamento. Então, nós devemos hoje guardar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são a maneira pela qual Deus deseja que nós vivamos diante dele. O apóstolo Paulo, de tal maneira que ele perguntava assim, nós anulamos, pois, a lei pela fé? Ele perguntava isso. E ele diz, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Ele disse isso lá em Romanos, no capítulo 3. Mais adiante, lá no capítulo 7, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele prossegue dizendo que o mandamento de Deus, ele é santo, ele é justo e ele é bom. E hoje, meus irmãos, nós temos a lei de Deus não mais gravada em tábuas de pedra, como foi na época de Moisés. A Bíblia diz que hoje essa lei está guardada num lugar muito mais especial. Eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 31, versículo 33 e 34. Essa aqui é uma promessa de Deus para o povo da nova aliança e que nós somos agraciados com ela. Veja só, Jeremias 31, versículo 33 e 34, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o Senhor e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, isso aqui é uma coisa fantástica. Deus está dizendo que a realidade da nova aliança seria marcada por um conhecimento muito mais profundo da lei de Deus.
A lei de Deus não ia mudar, continuaria sendo a mesma, só que em vez dela ser gravada em tábuas de pedra, ela seria gravada na mente, para a memória, o povo de Israel, o povo de Deus, do verdadeiro Israel, do novo Israel, povo da igreja. Eles guardariam esses mandamentos na sua mente, lembrando, gravando, meditando todos esses mandamentos e sempre recordando desses mandamentos, mas também faria com que esses mandamentos estivessem no coração, ou seja, com um desejo ardente de praticar esses mandamentos. E isso é o que nós encontramos cumprido hoje em dia na igreja, inclusive lá na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele utiliza essa mesma figura de linguagem, como se houvesse algo escrito no nosso coração. Veja só, 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, como foi lá no caso de Moisés, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então perceba que a realidade para guardarmos os mandamentos hoje em dia de Deus, ela é muito mais necessária e muito mais presente em nossa mente e em nossos corações do que era no Antigo Testamento. Graças a Deus por isso. Eu quero terminar minhas palavras, quem sabe você está perguntando assim para mim, aí do outro lado da tela, né? Mas, pastor, por que Paulo ele critica tanto a observância da lei, se é para nós guardarmos a lei? Irmãos, quando Paulo ele age dessa maneira, quando ele parece criticar a observância da lei, ele não faz isso tentando anular a lei. Conforme eu li há pouco o texto de Romanos, no capítulo 3, versículo 31, o apóstolo Paulo, ele de maneira nenhuma, ele anula a lei de Deus. Quando o apóstolo Paulo ele parece criticar a observância da lei, ele age assim por conta dos judaizantes de sua época, que não apenas estavam modificando a lei de Deus por meio das suas tradições, mas também esses judaizantes, eles criam que era possível ser salvo pela observância desses mandamentos. E esse entendimento de que alguém pode ser salvo observando a lei vai de encontro completamente ao evangelho. Porque o propósito da lei era levar a humanidade a Cristo e não afastar de Cristo. Veja só, o texto de Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 24, nos demonstra isso de uma maneira muito clara, quando diz assim, Gálatas 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, o texto aqui está dizendo então, que o propósito da lei era levar a humanidade a Cristo e não afastar a humanidade de Cristo. Porque nós não podemos guardar a lei, meus irmãos. E é justamente porque nós não conseguimos guardar a lei perfeitamente que Cristo Jesus guardou por nós. Então, é isso. A lei, ela nos conduz a Cristo. Se, por um lado, portanto, a lei não nos justifica e ela não tem o poder de nos salvar, por outro lado, o Senhor Jesus Cristo, ele diz para mim e para você, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, resumindo, as duas principais razões para observarmos os 10 mandamentos é o fato, em primeiro lugar, de termos uma aliança com o Senhor e, em segundo lugar, também pelo fato dele ter nos salvado.
não do Egito, mas ter nos salvado do império das trevas em Cristo Jesus. Contudo, antes de encerrar, eu não poderia deixar de falar que, aliados a esses dois motivos, existem algumas outras razões pelas quais nós podemos guardar esses mandamentos, os mandamentos de Deus. Essas duas razões são as razões principais, a aliança de Deus e o fato dele ter nos redimido. Essas são as duas razões principais. Mas existem outras razões. Por exemplo, essas razões são razões secundárias. Primeira razão, as bênçãos de Deus. A Bíblia fala repetidas vezes do modo como o crente ele é abençoado justamente em decorrência da sua observância para com a lei de Deus. Vamos ver aqui alguns textos, irmãos, a esse respeito. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, no versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, de como a guarda de determinado mandamento pode nos abençoar. Veja só, ele diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que quem guarda o mandamento, o quinto mandamento, que honra o pai e a mãe, ele tem longevidade sobre a terra. Isso é uma grande bênção. Viver muito. Lá no texto de Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo também ele fala sobre as bênçãos daquele que ouve a sua palavra e as pratica. Diz lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 26. Ele diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras, aliás, versículo de número 24, perdão. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O Senhor Jesus Cristo aqui, em outras palavras, ele está nos ensinando que, se guardarmos aquilo que ele nos ensinou, se obedecermos aquilo que ele nos ordenou, nós seremos fortes, nós seremos fortalecidos em meio às tribulações e angústias que passarmos na vida. Nós poderíamos ainda citar o texto de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo de número 22, quando o apóstolo Tiago, ele também fala a respeito das bênçãos que decorrem de obedecermos à palavra do Senhor. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, diz o apóstolo Tiago, esse será bem-aventurado no que realizar. Então percebam, irmãos, que aqui nessas passagens, elas demonstram que os crentes, eles são abençoados quando praticam a lei de Deus, quando cumprem as ordens de Deus. Essas são algumas razões secundárias pelas quais nós observamos a lei de Deus. Porque as duas razões principais são o fato de Deus ser o nosso Deus, temos uma aliança com Ele, e, em segundo lugar, o fato de que Ele nos salvou. Mas as bênçãos que Ele nos dá, porque nós observamos a sua lei, deve ser, inclusive, um estímulo para nós, para que nós venhamos a cada vez mais nos consagrar, nos dedicar e praticar a sua palavra. Por outro lado, se Deus nos abençoa quando obedecemos a sua lei,
Por outro lado, os cristãos que vivem em pecado, eles são castigados pelo Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Você vê um exemplo muito claro disso lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 30 em diante, quando o apóstolo Paulo fala que alguns irmãos da igreja de Corinto haviam sofrido uma disciplina pesada da parte de Deus pelo fato de estarem fazendo mau uso da ceia do Senhor Jesus. E alguns deles, inclusive, haviam até morrido por conta do uso inapropriado e da forma errada com que estavam usando a ceia do Senhor Jesus. Enfim, meus irmãos, eu espero que esse estudo tenha edificado a vida de cada um dos irmãos e que vocês possam ter crescido no conhecimento da palavra do Senhor e, sobretudo, no desejo de obedecê-la, pois o Senhor Jesus nos entregou esta lei para que glorificássemos o seu nome e também para que vivêssemos dias de alegria e de felicidade na sua presença. Deus os abençoe muitíssimo.